Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Ailton Santos Sena Júnior. E eu sou Leandro Douglas Silva Santos. Nós iremos estar ministrando o artigo do professor João Batista Calisto, intitulado O papel dos produtos naturais na descoberta de medicamentos modernos. João Batista Calisto publicou esse artigo na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências, no ano de 2019, o Qualis Caps dessa revista é A2 e o fator de impacto 1.28. Iniciando com a introdução, o autor ele já propõe a ideia da antiguidade e uso de produtos naturais no tratamento de doenças. Então, desde os tempos antigos, os produtos naturais, principalmente plantas, minerais, animais, vem sendo amplamente utilizado para tratar muitas doenças e existem estudos, registros, mostrando aí o uso medicinal de tais substâncias por pessoas milhares de anos antes de Cristo. Plantas medicinais e micro-organismos, eles foram a principal fonte de medicamentos ao longo de muitos séculos. Temos muitos exemplos de extratos e ou compostos que são derivados de plantas ou isolados de plantas que têm sido amplamente utilizada para tratar as diversas patologias. Ele dá um destaque na introdução para a papula, a papaver somnífero e maconha, a cannabis sativa, usados por até 4.000 anos. A papula, ela possui a morfina na sua composição e a codeína, já a maconha, a cannabis sativa, possui o THC. A papula, as sementes e cápsulas dela foram encontradas em uma vila da era neolítica e a evidência mais antiga do cultivo dela é datada em 5.000 anos. Ela é descrita como a planta da alegria. Eu abro um parêntese nessa parte da planta da alegria e também da antiguidade, porque consta nos estudos na literatura que Deméter, que era uma divindade grega, ela conhecia essas propriedades sedativas e hipnóticas do ópio, tanto assim que, desesperada com o estupro da filha, ela ingeriu aí essa substância para dormir. Então, ela diz também na literatura que ela acabava propondo que outros reis acabassem utilizando essa planta, porque iria conseguir dormir. Então, por essas propriedades aí também, sedativa, com alívio também de dores, já era utilizada por esses deuses desde aí da parte da antiguidade. E foi graças a esse estudo da papula que ocorreram aí outros estudos e também propondo os isolamentos. Então, o alcaloide aí da morfina da papula, ele levou a uma busca contínua por outros medicamentos que são derivados de planta. Sendo assim, o alcaloide da morfina, ele foi isolado em 1806 e foi o fato mais importante do início do século XIX, obtida pelo alemão Friedrich Saturni. E em 1820, tornou-se comercialmente disponível na Europa e América do Norte, e a sua popularidade como analgésico cresceu de modo rápido. Após esses estudos do isolamento da morfina, foi também estudado, agora em 1824, o agente antitúrcico codeína, fazendo esse isolamento. A codeína também é um alcaloide, assim como a morfina. Ela representa 0,5 dos alcaloides do ópio,
sendo um fármaco usado no tratamento da dor leve e moderada e como antitúrsico. E a maior parte da codeína usada, ela, como finalidade médica, ela é formulada através da metilação da morfina. Após esses estudos, né, com a papoula, em 1848, o alcaloide antiespasmódico da papaverina, ele foi isolado. A papaverina, ela foi descoberta nesse mesmo ano pelo químico alemão Georg Merck, e o nome ele deriva do epiteto específico da espécie Papaver somnífero e é utilizada para tratar aí espasmos musculares, como espasmolítico. Entre outros princípios que o artigo traz, ele coloca outros ativos, né, importantes, isolados de plantas medicinais, como a atropina, isolada da atropa, por Mann, em 1831. A cafeína, obtida por Range, em 1820, na coffee arábica, então pelo café arábico. A digoxina, isolada por Claude Adolphe, em 1869, da Digitalis. A Curare, que é um relaxante muscular, isolada em 1943. Então, o artigo ele já vem trazendo, né, ele já vem fazendo a abordagem da contribuição, né, de um estudo para isolamento de um composto proveniente de uma planta, para que outros estudos começassem também a ser desenvolvidos. É algo que a gente vai debater mais na frente. Bom, dando continuidade à apresentação, nós temos agora a contribuição de produtos de derivação biológica para o desenvolvimento de novos medicamentos. Para o mercado global de medicamentos, anualmente é gerado um valor de 1,1 trilhão de dólares. Desses medicamentos, 35% é feito direto ou indiretamente a partir de produtos naturais. Dessa forma, podemos ver que a importância dos produtos naturais são como recursos para a indústria farmacêutica, onde 25% são de plantas, 13% são de micro-organismos e 3% oriundos de animais. As importâncias farmacêuticas dos produtos naturais são o quê? São fonte de agentes terapêuticos, fontes de matéria-prima para drogas semissintéticas complexas, protótipos para projetos de moléculas líder e marcadores taxonômicos para a descoberta de novos fármacos. Dos 520 novos medicamentos aprovados pela FDA entre as décadas de 83 até 94, 39% dos produtos naturais eram produtos naturais ou derivados deles. De 60 até 80% dos antibióticos e medicamentos anti-câncer são derivados de produtos naturais. Em um trabalho de Newman e Craig, em 2016, ele avaliou os medicamentos aprovados pelo FDA entre as décadas de 81 até 2014. Foram achados 1.562 medicamentos. 64 deles eram produtos naturais inalterados. 141 eram medicamentos botânicos ou misturas de produtos naturais. 320 eram derivados de produtos naturais e 61 eram drogas sintéticas, mas com farmacóforo de produtos naturais. Bom, agora eu trago o exemplo de medicamentos que foram feitos a partir de produtos naturais. O primeiro são os agentes anticolesterolêmicos. Temos a simvastatina, a lovastatina e a pravastatina. Temos os antihipertensivos, que a partir da jararaca foi feito o enalapril e o captopril. Os agentes imunossupressores, que a partir de vários micro-organismos, como podemos ver no slide,
foi feito a ciclosporina A, o tacrolimo e a rampamicina. Temos também os agentes antitumorais, como o Taxol e docetaxel, além da captopril. E, por último, os antibióticos e antifúngicos, onde o mais conhecido é a penicilina, que tem origem dos aspergillus ou da penicillium, e também temos a eritromicina e a afantericina B. Bom, como já foi dito, os animais são fonte de aproximadamente 3% dos medicamentos aprovados por FDA. E eu trouxe aqui o exemplo dos 4 medicamentos mais comercializados. Temos como primeiro e segundo o captopril e o enalapril, que vieram ambos da jararaca, e eles exercem a função como inibidor, eles têm um mecanismo de ação como inibidor da enzima conversora de angiotensina, ECA, e são indicados para o tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca. Temos a estenatida, ou exenatida, que advém da Eloderma suspectum, que age como agonista do peptídeo 1, semelhante a glucagon, que é indicado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, e tem uma ziconotida, que é obtida a partir do conus magnus, que age como peptídeo bloqueador do canal de cálcio 2, indicado para o manejo de dor crônica severa. Bom, temos também as vantagens do uso de produtos naturais no processo de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Por quê? Porque eles representam novidades químicas e, comparados com outras fontes, podem originar candidatos a medicamentos principais para alvos complexos. Os constituintes derivados naturalmente possuem uma diversidade química incomparável a qualquer coleção de produtos químicos sintéticos. Eles podem possuir estruturas complexas, bidimensionais e tridimensionais, embora sejam capazes de serem absorvidos e metabolizados no corpo. Bom, também temos desafios no uso de moléculas de origem natural, como fonte de novos medicamentos. Temos a falta de legislação específica que regule o acesso a esses recursos biológicos em países ricos em biodiversidade. Temos processos necessários para isolar, purificar e caracterizar quimicamente os compostos ativos que são caros e demorados. E as empresas farmacêuticas reclamam da dificuldade em testar algumas moléculas naturais em programas modernos de descoberta de medicamentos em comparação com compostos sintéticos. Além disso, nós temos também a grande complexidade estrutural das moléculas naturais, o que torna difícil a síntese de compostos líder análogos, e a indústria farmacêutica global ela se beneficiou dos países ricos em biodiversidade nos últimos 2 séculos, identificando novos alvos terapêuticos e desenvolvendo novos medicamentos para o manejo de muitas doenças crônicas severas. Bom, o Brasil é o país de maior biodiversidade do mundo. No entanto, poucos produtos inovadores são desenvolvidos e comercializados no Brasil, ou no exterior, a partir dos constituintes ativos derivados da biodiversidade brasileira. Há uma certa disparidade entre o número de artigos científicos publicados acerca da biodiversidade brasileira e a quantidade de produtos inovadores que são derivados do bioma brasileiro disponível no mercado. Então, como o colega Leandro ele já colocou, né, nós vimos aí que houve, né, através da jararaca, o desenvolvimento do captopril, e o artigo, ele destina um parágrafo para falar um pouco, né, como foi que ocorreu e contar um pouco dessa história. Então, da descoberta de bradcinina ao desenvolvimento do captopril. Rocha e Silva e Wilson Teixeira Beraldo, juntamente com Gaston Rosenfield, né, todos fisiologistas, descobriram o peptídeo bradcinina, BK, em 1948, no Laboratório de Bioquímica e Farmacologia da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, né? Então, Gaston Rosenfield, ele que deixava aí o Instituto Butantan, e de lá ele trazia essas amostras do veneno da jararaca. Primeiramente, né, o veneno ele foi misturado ao sangue de cachorro e então testado em intestino isolado de porquinhos da Índia. Por quê? Antes da gente falar dessa parte como ação hipotensor, eles não tinham em mente esse mecanismo, né? Os cientistas, eles pretendiam, na verdade, testar a histamina, porque a histamina, ela é comum em venenos de cobra, e por isso eles pretendiam ali, esperavam, na verdade, uma contração dessa musculatura lisa. Só que o sangue, entretanto, ele não apresentava histamina. O sangue da jararaca não apresentava histamina, apresentando, então, um efeito diferente, né, sobre o músculo isolado. Então, ao contrário da histamina, essa contração existia. Só que essa concentração, ela ocorria, né, ela se dava de modo lento, né, e muito preciso. De modo lento, porém consistente, e mantinha-se por alguns minutos, o que levou, então, a Rocha e Silva a atribuir como uma nova substância, né, denominada aí bradcinina. O próprio nome, ele já faz essa alusão, né, à parte aí da sua ação, que é a parte brads, quer dizer lento, e kinesis, o movimento. Então, essa descoberta da ação da BK como agente hipotensor, que estimula a musculatura lisa e é liberada no sangue pela ação do veneno da víbora brasileira, jararaca, ou pela tripsina, ela foi descoberta aí por Rocha e Silva e colaboradores, que estavam analisando um outro mecanismo e observaram aí, identificaram a descoberta da ação da bradcinina. Essa descoberta, né, gerou uma publicação de grande relevância que eu trouxe aqui para vocês. Foi publicada no ano de 1949 na revista Ciência e Cultura da época. Eu trouxe até a representação na imagem. Então, foi denominada aí um novo princípio autofarmacológico, bradcinina, liberado do plasma sobre a ação de veneno da tripsina. Nesse mesmo ano, ocorreu a publicação no American Journal Physiology, tendo o mesmo título, sendo aí o artigo, na verdade, se tornou um clássico muito citado. E outras pesquisas acabam sempre o citando. Em 1960, o Sérgio Henrique Ferreira, então, um jovem, né, formado por medicina na Universidade de São Paulo, ele mudou-se para Ribeirão Preto para iniciar o seu doutorado em farmacologia, sob a orientação do professor Maurício Rocha e Silva. O professor Maurício Rocha e Silva, ele propôs, né, que Sérgio ele continuasse trabalhando com o veneno da víbora jararaca. Sérgio, ele continuou desenvolvendo suas pesquisas, então, com o veneno, e ele identificou, nas suas descobertas, né, que esse efeito potenciador, muito interessante na ação contrátil da bradcinina no ilho da cobaia e na hipotensão induzida por bradcinina, sendo identificado nos seus estudos o fator potencializador da bradcinina, a sigla BPF. Esse achado gerou uma publicação em 1965 no Jornal de Farmacologia, de grande relevância ali naquele momento para a ciência, que também é citado em outras pesquisas, em outros artigos. Ocorreu outras investigações posteriores a partir do BPF.
eu abro outro parênteses também para falar sobre o Wilson Beraldo, né, que contribuiu também para o desenvolvimento dessa pesquisa. E ele relata, né, ele explicou realmente como se dava esse mecanismo da ação da bradicinina, identificada, então, nesses estudos, né? Como ela é uma enzima, né? Não, na verdade, ela é produzida por enzimas e liberada pelo organismo em processos que precedem a queda da pressão arterial. E no caso deles, eles comprovaram aí, né, que foi provocada, essa liberação, ela foi provocada pela injeção do veneno da jararaca no sangue de um cão, e houve aí o efeito do controle da pressão arterial. A substância, ela age assim na secreção de glândulas salivares sobre o pâncreas, interferindo na coagulação do sangue e na secreção de urina, alergias, inflamações e reações anafiláticas. Além de que estimula aí os terminais nervosos que levam a mensagem de dor para o cérebro. Então, sabendo disso, ocorreu aí outras investigações para identificar, né, o mecanismo do PPF. Então, outras investigações foram realizadas por ele e colaboradores na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, permitindo isolar e sequenciar 2 peptídeos ativos, o pentapeptídeo BPP5 e o nanopeptídeo BPP9. Sérgio, após finalizar o seu doutorado, ele iniciou o pós-doutorado em Londres, no laboratório do professor John Vane, no Instituto de Ciências Médicas Básicas da Inglaterra. Ele levou consigo uma pequena amostra do BPF purificado, sendo que já tinha sido determinado a sequência de aminoácidos, e sugeriram que esse peptídeo derivado do veneno, ele conseguia inibir a enzima que degrada a BK. Posteriormente, foi identificada, reconhecida como a enzima que transforma o peptídeo inativo angiotensina 1 no potente agente hipertensivo angiotensina 2 no corpo. Na época, o professor John Vane, ele estava estudando alguns dos mecanismos envolvidos no controle da hipertensão. Ele, até então, orientador, né, do Sérgio, ele propôs, né, que avaliasse aí se a BPF ela conseguiria inibir, interferir na enzima conversora da angiotensina, que é a ECA, e conseguiram identificar e verificar aí nos estudos que o BPF ele conseguia inibir a ECA e propôs a formulação de um novo medicamento para a hipertensão. O professor John Vane, dessa forma, como ele era consultor da companhia farmacêutica Squibb, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ele sugeriu que a Squibb continuasse os estudos do BPF como uma nova terapia para o tratamento da hipertensão. O artigo, ele destaca que o professor John Vane, ele enfrentou alguns problemas e alguns desafios, né, enfatizando o desafio aí de converter o peptídeo BPF em um peptídeo estável para administração oral e método de sintetizar este peptídeo. Então, o captopril foi finalmente aprovado pelo FDA no início dos anos de 1980, tendo o nome aí Capoten, sendo o primeiro medicamento da empresa Squibb com venda de $1 bilhão naquele ano. Em 1982, o professor John Vane, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por identificar mecanismos de ação da aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides e a descoberta das prostaglandinas. Sérgio, ele passou muito tempo trabalhando com o professor John Vane no seu laboratório, sendo coautor de diversos artigos nessa área.
Nessa foto, da direita para a esquerda, nós identificamos o professor Giovanni, Sérgio Ferreira e Salvador na cerimônia aí de recebimento do prêmio concedido a Giovanni. E eu coloco, né, o que o artigo ele também deixa claro, que desse modo é evidente, né, não tem como dizer que não, que esse desenvolvimento, né, juntamente com essa junção dos pesquisadores na contribuição, né? Então, sem os esforços do professor Giovanni e a sua ligação com a companhia farmacêutica Squibb, e sem também, se não tivesse sido identificada pela primeira vez o veneno da víbora jararaca pelo professor Sérgio e a comprovação, né, por ele, os colaboradores, da ação, né, do BPF, não teria obtido a aprovação do FDA como um medicamento inovador e não teria, assim, passado a ser usado mundialmente no tratamento da hipertensão arterial. Então, nós vemos a importância, né, já aqui da parte do Brasil, né, dos pesquisadores brasileiros e do que nós encontramos no nosso bioma brasileiro, que é algo que a gente vai estar debatendo também posteriormente. Continuando, agora são os esforços que o grupo de Calixto e colaboradores, né, que trabalhavam com ele, para colaborar com as empresas farmacêuticas brasileiras para desenvolver novos agentes fitoterapêuticos da flora brasileira. Então, desde o início da década de 90, foi estabelecido o quê? Uma parceria com as empresas farmacêuticas a fim de desenvolver alguns produtos inovadores de origem biológica. Ou seja, o grupo de Calixto fez parcerias com empresas farmacêuticas brasileiras para dar alguns frutos. E os frutos desse trabalho teve como resultado 100 projetos, na verdade, 100 projetos, 12 patentes internacionais, muitas publicações e 3 produtos que atenderam aos padrões científicos de segurança, eficácia e qualidade, e assim receberam a aprovação da Anvisa. Esses são os 3 produtos, o Acheflan, Citocalmo e o Melagrião. Os 2 primeiros, o Acheflan e o Citocalmo, eles são comercializados pela ASH, com valores respectivamente de 30,3 milhões e 28,6 milhões de reais. Já o Melagrião é comercializado no Brasil pela Pharma, que é de Santa Catarina, e tem um valor estimado de 23,6 milhões. Esses valores são de 2016. Embaixo nós temos as 3 figuras dos 3 produtos que são produzidos, que têm origem tanto de produtos naturais do Brasil, como também como o caso do Melagrião e o Acheflan, foram desenvolvidos no Brasil. Bom, dentre os 20 fitoterápicos mais comercializados no Brasil entre 2014 e 2016, apenas 3 têm origem ou de produção nacional ou de origem de produtos naturais brasileiros. Além desses produtos mencionados, mais 3 medicamentos estão em desenvolvimento clínico e outros 2 não demonstraram eficácia em estudos clínicos. Então, ele também destaca a relevância da biodiversidade brasileira no desenvolvimento dos novos cosméticos. Como eu falei anteriormente, né, nós temos o bioma brasileiro, ele é o maior, né, mundialmente, mas observa-se que há um baixo interesse em estudos sobre o bioma brasileiro e desenvolvimento de produtos inovadores. Entretanto, o artigo de Calixto, ele destaca que o mercado cosmético brasileiro vem crescendo na última década, tendo vendas anuais de 13 bilhões de dólares no ano de 2016 e 2.642 empresas registradas na Anvisa, elas vendem cosméticos no Brasil, com excesso de Roraima. Todos os outros locais do Brasil têm aí uma empresa
né, ligada a cosmético. Eu coloquei até aí algumas empresas, né, que tem aí essa parte do mercado cosmético, a Natura, P&G, entre outras. E entre os muitos exemplos de plantas nativas aqui do Brasil, que têm sido, né, como fonte de produtos inovadores, estão o babaçu, o murumuru, o bacuri, o buriti, o açaí, umbu e umbu-cajá. Em 2008, por meio de uma pesquisa, de uma parceria, né, com a Universidade Federal de Santa Catarina, a instituição de financiamento FINEP e a empresa de cosméticos Natura, o grupo de João Calixto estudou o extrato padronizado das folhas de passiflora alata, que é o maracujá doce, planta nativa aqui do Brasil. Com isso, ele conseguiu, né, verificar que a empresa Natura desenvolvesse um produto cosmético inovador, que foi denominado flavonoide de passiflora, que ainda é disponível comercialmente, e também ocorreu o desenvolvimento de produtos inovadores, né? Ele, na verdade, dá ênfase a isso, de haver essa parceria realmente nesse desenvolvimento de produtos com a indústria cosmética, né? Fazer com que haja essa relação, estreite mais as relações para que a gente consiga explorar mais o bioma brasileiro. Bom, como conclusões desse trabalho de Calixto, ele traz primeiro uma pergunta acerca de pesquisas científicas na área do bioma brasileiro, que é porque o Brasil ainda não possui um programa de longo prazo para apoiar pesquisas científicas e tecnológicas de alta qualidade no uso de seu rico bioma como fonte de inovações médicas. E ele aponta que há várias questões envolvidas para não ter esse apoio científico. A primeira de todas, e mais importante, é a inexistência de uma lei específica, volte, por favor, uma lei específica que permita a pesquisadores e empresas o acesso ao conhecimento genético para fins de inovação científica e tecnológica. O tema foi bastante debatido desde o ano 2000, que foi quando ele foi realmente proposto e apresentado ao Congresso Nacional. Isso foi realmente aprovado em 2015, ou seja, foi uma década e meia apenas discutindo o projeto até ele ser aprovado. Próximo slide. Bem, apesar dos avanços que a gente teve, o tratamento em várias questões permanece obscuro, como o conhecimento genético, as informações sobre a origem genética das substâncias originadas do metabolismo de seres vivos, o conhecimento tradicional, e o conhecimento que indica o uso potencial para o conhecimento genético, e o consentimento prévio informado, que é a permissão dada pela pessoa que tem a titularidade do conhecimento tradicional associado para uma utilização em pesquisa e inovação. Além disso, precisa também do acesso, que é a permissão para a coleta do material para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Dessa forma, nós podemos ver o quê? Desse trabalho? Que o Brasil terá que enfrentar grandes desafios se quiser estudar cientificamente seu rico bioma e utilizá-lo para desenvolver produtos inovadores para o benefício da saúde e o bem-estar humano. Durante esse tempo em que a gente teve o debate acerca das leis sobre o conhecimento genético, nós perdemos muito tempo. Foram quase 2 décadas, uma década e meia. Nesse período, os cientistas e, por favor, indústrias brasileiras não puderam estudar ou desenvolver projetos inovadores derivados do bioma brasileiro. Dessa forma, muitas espécies foram extintas ou estão se extinguindo, ao mesmo tempo em que pesquisadores estrangeiros continuam estudando nosso bioma e a gente vai perdendo chance de realmente conhecer nosso bioma e produzir uma rica diversidade de produtos naturais. Então, contribuindo com a fala de Leandro, acho que ele enfatiza bem a falta mesmo de uma regulamentação específica, né, que permita que pesquisadores e as empresas elas consigam ter esse acesso à biodiversidade para fins de inovação científica e tecnológica, e também atrelada a isso, a falta da ausência, né,
de um programa governamental de longo prazo com apoio à pesquisa e inovação aí nesse campo. Então, era isso que a gente tinha para apresentar sobre o artigo e agradecemos a todos pela participação. Agradeço a todos. É isso.